Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, aqui sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e o técnico Fernando Diniz convocou a seleção brasileira mais cedo para mais 2 jogos das eliminatórias contra a Venezuela, lá em Cuiabá no dia 12, e depois a seleção do Uruguai, jogo que vai acontecer em Montevidéu. A gente vai trazer a lista e também uma parte da entrevista coletiva do Diniz falando porque chamou o Gerson do Flamengo, o que ele quer do Neymar na seleção brasileira, falando também de Lucas Paquetá. Mas antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. Peço também para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada e você vai dar a maior força dando o joinha, né? Habilite também o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações e peço então para que você participe ativamente conosco, espalhando o nosso material também. Vamos trazer então o Fernando Diniz depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Pois é, aqui a sede da CBF, já tivemos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz neste sábado, isso mesmo, sábado. A lista dele, ele vai trazer, ele faz considerações dos 2 primeiros jogos, 2 jogos, 2 vitórias da nossa seleção. O primeiro jogo foi lá em Belém, foi uma festa, foi sensacional, 5-1, depois 1-0 em cima da seleção peruana em Lima e agora tem Venezuela e também o Uruguai pela frente. Fala, Fernando Diniz. Então, eu também fazer um breve resumo daquilo que foi essa primeira experiência, esses 2 jogos. Acho que Belém foi fantástico, acho que a torcida deu um show, foi um dos nossos grandes craques, a torcida lá em Belém. Foi um grande acerto do presidente, essa escolha lá, sabe, é uma torcida muito apaixonada. Acredito também que a equipe conseguiu, além de competir, reaproximar um pouco mais o torcedor daquilo que ele espera que seja o futebol brasileiro. E a gente, mais uma vez, tem essa expectativa de conseguir, além de competir, tentar fazer o máximo para que a equipe consiga jogar bem e, aos poucos, conquistando o coração dos torcedores, para que a gente tenha cada vez um ambiente mais positivo, para que a seleção brasileira consiga trilhar um bom caminho e conquistar seus objetivos. Vou começar aqui a lista dos convocados. Alisson, do Liverpool. Ederson, Manchester City. Lucas Perry, Botafogo. Danilo, Juventus. Wanderson, Mônaco. Caio Henrique, Mônaco. Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Bremer, Juventus. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Gerson, Flamengo. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Gabriel Jesus, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar Júnior, Al Hilal. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. E Vinícius Júnior, Real Madrid. Bom, respiraram fundo aí. Então vamos lá, vamos para a entrevista coletiva. Júlia, cadê você, Júlia? Você está ao vivo? Está ali. Boa, Duda. Obrigado. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Diniz, Eduardo, Rodrigo. Eu queria fazer a pergunta sobre acredito que seja a grande novidade dessa lista, o Gerson. Como vocês analisaram, né, o futebol do Gerson para que ele pudesse ser convocado para a seleção brasileira? O que trouxe o volante à seleção? Eu, assim, é uma das convocações mais fáceis para mim. Talvez foi um dos jogadores que eu mais vi atuar, fora os do Fluminense, que a gente jogou muitas vezes contra o Flamengo. Então, fora os jogos que a gente
se encontrou como adversário, eu tive que estudar muito o Flamengo esse ano. E o Gerson, ele tem jogado constantemente bem, em que pese em dados momentos o Flamengo tem oscilado, mas eu acho que ele está sendo muito constante, é um jogador bem acima da média e que também tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol. Kiyomi. Diniz, atrás aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Depois de primeiro jogo contra Bolívia, Diniz falou que futebol é mais emoção e futebol tem poder de comover pessoas e mudar a vida. Esse período, primeiro período como técnico da seleção brasileira, aquele período em setembro, já sentiu essa emoção muito forte? Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei no preâmbulo aqui da entrevista, a nossa participação em Belém ela foi fantástica. Eu acho que o público ele conseguiu ser agraciado com excelente jogo e com muita disposição dos jogadores. E, esteticamente foi um jogo muito bonito do Brasil. E aquilo acho que foi um pontapé inicial para a gente conseguir essa reaproximação com o torcedor por meio, acho que, da emoção que o futebol consegue provocar nas pessoas. A gente gosta, obviamente, pelo menos de duas coisas muito claramente no futebol: de ganhar jogos, e todo mundo gosta de se emocionar quando vê o seu time jogando bem, se entregando de corpo e alma para que as coisas aconteçam. Eu acho que essas duas coisas aconteceram de maneira especial no jogo de Belém. Então acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, cumprir esse objetivo também de emocionar os torcedores. Patrícia. Aqui, Patrícia Lopes, aqui do lado da Kiyomi, Bein Esportes. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente vê aqui na lista novamente o Richarlison, né? Ele não fez umas boas partidas, no primeiro jogo até, né? Saiu um pouco mais emocionado. Mas qual a importância de manter o Richarlison, que ele não vive um momento tão bom, mas você segue convocando, até com outras possibilidades que existem, outros jogadores que também estão jogando bem, mas qual foi o seu critério para você manter o Richarlison na lista? Então, o critério técnico, primeiro. Se eu devolvesse essa pergunta para você ou para qualquer um aqui, e falar assim, o Richarlison jogou mal contra a Bolívia ou jogou mal contra o Peru, é que a gente não para pensar. Ele teve algumas chances e a bola dele não entrou. Mas o Richarlison, na minha opinião, ele não jogou mal nenhum dos dois jogos. Ele contribuiu para o time, ele jogou bem, ele contribuiu muito na marcação, ele acertou a maioria das paredes, das tabelas, só que ele não teve a felicidade, aqui na seleção, nesses dois jogos, de colocar a bola para dentro. Então aqui ele teve, na minha opinião, ele teve participações que justifiquem a reconvocação dele. E lá no Tottenham ele também já deu sinais de melhora, ele não começou a partida do último fim de semana como titular, mas entrou e foi extremamente decisivo, foi o grande protagonista do jogo com um gol e uma assistência. Rodrigo. Tá desligado, Rodrigão. Oi. Opa, boa. Vou voltar ao tema do Gerson, porque eu acho que é talvez o nome mais surpreendente aqui. Você falou que casa com o que você pensa para o futebol, né? Como você pensa futebol. Queria que você elaborasse um pouco mais no sentido o que é da característica do Gerson que casa com o que você pensa para futebol. E eu percebi no geral da lista que tem muito poucas mudanças, né? O Gerson talvez seja a única surpresa. Não sei se é uma intenção sua começar a manter uma base, digamos assim. Rodrigo, obrigado pela pergunta. O Gerson, assim, uma das coisas muito claras é um jogador que tem muita mobilidade. Aqui no Flamengo mesmo, se pegar de 19 para cá, ele já jogou de volante, já jogou de médio do lado esquerdo, médio do lado direito, jogou mais à frente, que é uma das características dos times que eu monto. Uma outra coisa, ele é um jogador muito técnico, um jogador muito forte, e vejo no Gerson uma mudança muito positiva dos tempos para cá. Ele está muito combativo, extremamente competitivo, é um jogador que, pelo menos nos jogos que eu assisto, ele está sempre tentando, no limite,
poder ajudar a sua equipe. Então eu convoco o Gerson com muita tranquilidade. Eu acho que ele merece, ele está fazendo muito para merecer essa convocação. Em relação à base, eu não sei, eu não pensei muito nisso em fazer, embora manteve uma base muito claramente do que foi, mas eu a gente tenta convocar os melhores jogadores possíveis. E dificilmente tem uma mudança muito drástica a gente terminou lá o período, o último jogo do Peru foi quando? Acho que faz 2 semanas, um pouco mais acho que 2 semanas que a gente fez o segundo jogo e a amostra ainda é muito pequena, mas a seleção está aberta, a gente sabe que tem muitos jogadores que têm possibilidade de convocação, nós vamos estar atentos a isso. Mas existe uma base, e essa base da seleção, no fundo, ela já, se você pegar a Copa, da última Copa, tem muitos jogadores que teve no ciclo da Copa, e acho que pelo menos metade que teve na Copa do Mundo. Então tem uma base de jogadores que ela não é que ela é inalterada, muito pelo contrário. Ela está aberta para todo mundo, não existe titular absoluto, jogador que é 100% convocável sempre, mas é meio que natural que a gente, ao longo do tempo, vai buscando uma base, mas de uma maneira natural, não que eu vou forçar, tenho como estratégia manter uma base. Eu vou procurar sempre convocar os melhores e aqueles jogadores que, no meu entendimento, favorecerão a equipe ter mais chance de ganhar as partidas. Wellington. Diniz, aqui na sua frente. Eu queria falar de Neymar, cara, porque o Rodrigo foi muito feliz quando levou o Neymar na coletiva, talvez uma das melhores entrevistas do Neymar. E depois de 2 jogos, ele, ao passar na zona mista conosco para voltar para o país onde ele joga atualmente, ele estava feliz e eu perguntei sobre você. E ele estava encantado com o seu trabalho, com a sua maneira de conduzir o grupo, um gestor de grupo. Eu queria que você falasse desse Neymar. O que você quer do Neymar? Que o Neymar seja apenas Neymar, um novo Neymar, ele não gosta muito dessa expressão. O que o Fernando Diniz quer do Neymar na seleção brasileira? Eu quero que ele seja o melhor Neymar que for possível e que ele escreva as páginas mais bonitas da história dele no futebol. Para mim isso é extremamente possível. Nas nossas conversas ele mostra muito ânimo para isso. E a gente tem que aproveitar, que é sempre um privilégio ter um jogador como o Neymar, que vou repetir aqui, que demora muito para nascer outro. A gente aproveitá-lo no limite máximo e ele também desfrutar cada vez mais da seleção brasileira, que é a casa dele, se eu não me engano, desde 2011 ou 2010, depois da Copa do Mundo, que ele está aqui sempre frequentando esse ambiente da seleção, um ambiente que faz muito bem para ele e ele faz muito bem também para esse ambiente. Boa tarde, Diniz. Aqui. Daniel Mundim, Grupo Globo, GE. Globo. Eu queria que você comentasse a respeito do Lucas Paquetá. Era um nome que você queria convocar na primeira lista e foi retirado momentos antes, como você mesmo disse aqui na primeira convocação. Você ainda cogita convocá-lo? O que você pode dizer a respeito dele? Ele não vai ser convocado enquanto a investigação da Federação Inglesa e a CPI aqui no Brasil estiver em curso? É um jogador, eu já falei na primeira convocação, um jogador que eu adoro. E as pessoas aqui também adoram ele como pessoa, e é isso que ele transmite também para mim, quando assisto os jogos dele, desde o Flamengo, que é uma pessoa muito fácil de se tratar. A gente espera que tudo ocorra bem para o Paquetá, e a gente também acredita que é o momento dele poder resolver. A gente espera que esteja perto do fim desse problema do Paquetá e a gente possa, em breve, conseguir convocá-lo para ele ajudar a seleção brasileira. Aí o técnico Fernando Diniz, o que você achou da lista dele? Faltou alguém? Quem que você queria que estivesse na seleção brasileira? Opine aí, coloque a sua opinião, é sempre legal interagir com você, né? E o Lucas Perry está convocado, goleiro do Botafogo, líder do campeonato brasileiro. E se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, eu peço que se inscreva. Peço também para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. E peço para você dar o joinha
que ajuda demais o YouTube a entender que o nosso trabalho é legal, que vocês gostam e também espalhar para outras pessoas. E não esqueça de habilitar a palavra todas ali no sininho para receber todas as nossas notificações. É o nosso primeiro vídeo deste sábado, este falando de seleção do Brasil. Tá certo? Da sede da CBF do Rio de Janeiro, Wellington Campos.